As categorias de base dos times são extremamente importantes, e entre tantas bases dos clubes do futebol mundial, uma se destaca. Ela revelou inúmeros craques como Xavi, Iniesta e Messi, além de tantos outros. Hoje você verá a história da melhor base do mundo. Essa história tem participação importantíssima de um certo holandês, o eterno Johan Cruyff. Cruyff chegou ao Barcelona como jogador em 1973. Ele passou 5 temporadas no clube e, sendo o revolucionário que foi, ajudou o time além do campo, principalmente com ideias à frente do tempo. Um dos casos mais conhecidos de influência de Cruyff ao Barcelona é a criação da base do clube, a conhecida como La Masia. Inspirado no que o Ajax, antigo clube dele, já fazia, que era desenvolver jovens jogadores, o Barcelona seguiu o conselho do lendário Camisa 14. Cruyff saiu do Barcelona em 1978, a caminho do Los Angeles Aztecs, dos Estados Unidos, e no ano seguinte foi criada a famosa La Masia, e essa escolha daria bons frutos no futuro. Com o tempo da criação de La Masia, vários jogadores revelados lá jogaram no time principal. Avançando para a temporada 90-91, alguns deles foram o goleiro Carles Busquets, pai do volante lendário do Barça Sérgio Busquets, o meio-campo Guillermo Amor, o defensor Albert Ferrer e vários outros. Mas o jogador revelado na base do Barça mais conhecido dessa época é, sem dúvidas, o volante Pep Guardiola, que seria ainda maior como treinador. Guardiola chegou ao time principal do Barça na mesma época em que Cruyff foi treinador do clube, e isso mostra que aquela ideia do holandês realmente havia dado certo, porque alguns jogadores da equipe chegaram ao Barça através da base. Inclusive, na temporada 91-92, o clube catalão venceu sua primeira Liga dos Campeões, com esses citados integrando seu elenco. Nos anos seguintes, o auge de La Masia chegaria, com jogadores que contribuiriam muito para o time ganhar vários títulos. Como falei, a base já havia revelado alguns jogadores importantes, mas nos anos seguintes ao título da Champions, o Barça teria sua equipe composta por jogadores geracionais. Detalhe, alguns deles vieram de La Masia. No fim da década de 90 surgiram Xavi Hernández e Carles Puyol, e nos anos 2000 alguns dos principais jogadores de La Masia foram Victor Valdés, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Gerard Piqué, Sérgio Busquets e outros. O Barcelona fez uma ótima campanha na Liga dos Campeões da temporada 2005-06 e chegou na final contra o Arsenal, final essa em que o clube foi campeão. Valdés e Puyol foram titulares na partida, e Iniesta também jogou, entrando no segundo tempo. Nas temporadas seguintes, todos esses seriam importantes para os títulos do Barcelona. O time blaugrana ganhou outra Liga dos Campeões na temporada 2008-09, agora contra o Manchester United, quando já era treinado por Pep Guardiola. E todos esses foram importantes na campanha da competição. Na final, 7 dos 11 titulares do Barça eram jogadores formados na base. Marc Muniesa, Pedro Rodrigues e Bojan, 3 dos 7 reservas, também eram jogadores de La Masia, sem contar o próprio Guardiola, que conhecia como poucos a filosofia do Barcelona e aplicava quase que com perfeição o futebol vistoso e de passes curtos e rápidos conhecidos como tic-tac. Por falar em tic-tac, indico que assistam esse vídeo aqui do canal. Nele é falado sobre a Era de Ouro do Barcelona e os títulos que o clube ganhou nesse período. Na Liga dos Campeões de 2010-11 foi algo parecido com a de 2008-09. Mais uma vez o Barça chegou na final e novamente foi contra o Manchester United. O clube contou com praticamente o mesmo elenco da última final e, assim como na outra, 7 dos titulares e 3 dos reservas passaram na base. Naquela partida o Barça venceu por 3-1. Vale ressaltar que em 2008 e 2012 a Espanha venceu a Eurocopa e em 2010 venceu a Copa do Mundo. A escalação titular da seleção contava com alguns desses jogadores que vieram da base do Barça. Nessa época chegavam ao Barcelona alguns jogadores que passaram na base do clube: Cesc Fábregas vindo do Arsenal, Jordi Alba vindo do Valência e Sergi Roberto subindo de La Masia. Em 2014, Valdés saiu do clube e Puyol se aposentou. E em 2014-15 veio a última Liga dos Campeões do Barcelona. E mesmo não tendo mais esses dois grandes ídolos, a espinha dorsal da equipe era composta por jogadores formados na base. O time treinado por Luis Henrique enfrentou a Juventus na final e conseguiu vencer a 5ª Champions de sua história, ganhando por um placar de 3-1. Nesse período em que o Barça ganhou as 5 Ligas dos Campeões de sua história, o clube também ganhou em alguns anos a Liga Espanhola. E assim como na Champions, nas conquistas do Campeonato Espanhol, jogadores formados na base do clube foram muito importantes. Nos últimos anos, o Barcelona viveu uma crise financeira sob o comando de Josep Maria Bartomeu.
Apesar disso, ainda continuou revelando jogadores de sua base. Nos dias atuais, o elenco do Barcelona ainda está recheado de jovens jogadores que subiram das categorias de base do time catalão. Entre eles estão Ansu Fati, que está emprestado ao Brighton, Pablo Gavi, Alejandro Balde, Fermín Lopes, Lamine Yamal, Pau Barsi, Héctor Fort, Marc Casador, Marc Guiu, entre outros. Sob o comando de Xavi, alguns desses jogadores ganharam minutos nas partidas. Na temporada 2022-23, o Barcelona ganhou 2 títulos nacionais, La Liga, após ficar 3 temporadas sem vencer, e também ganhou a Supercopa da Espanha. E a final foi um jogo muito importante contra o Real Madrid. Nessa final, o famoso estilo do Barça prevaleceu, com a equipe blaugrana dominando o jogo e vencendo por 3-1. Inclusive, Gavi fez um dos 3 gols. Atualmente, a nova joia do time é o ponta Lamine Yamal. Aos 16 anos, ele vem chamando a atenção de todo mundo com seu talento e suas atuações. Mesmo tão novo, ele já é uma peça de muita importância para o clube e, se tudo der certo, tem muita chance dele ser um dos melhores do mundo em sua posição nos próximos anos. Como puderam ver, a base do Barcelona revelou e continua revelando grandes craques, e aquilo que começou com a ideia de Cruyff acabou ajudando o time a ser ainda mais grande nos dias de hoje. Se chegou até aqui, te peço que deixe um like e se inscreva, pois isso vai apoiar muito no crescimento do canal e na criação de mais conteúdo.